Olá, galerinha da Conexão Açaí, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente inicia uma nova série, que é a Conexão Açaí com vídeos. Vamos lá? Olá, eu sou a Heloísa, a responsável pela Conexão Açaí. Nesse vídeo de hoje, a gente vai entrevistar uma profissional brilhante, que se chama Cássia Zotz. Ela trabalha com a temática de prevenção ao suicídio. Eu vou ler aqui rapidinho o currículo dela para vocês conhecerem um pouco mais sobre essa profissional. Cássia Zotz tem graduação em farmácia pela UniOeste, pós-lato sensu em farmacologia pela Unipar, mestrado também em farmacologia com ênfase em neurociências pela Universidade Federal do Paraná. Ela é coach, formada pela Sociedade Brasileira de Coaching, Master Coach de Carreira pelo Instituto Maurício Sampaio. Também é terapeuta Aura Master e especialista em inteligência emocional. Gostaram? Gente, ela é demais. A Cássia nos permitiu fazer uma entrevista online, que eu vou colocar aqui na sequência para vocês, para a gente aprender como abordar um aluno, um colega de universidade que está passando por um processo difícil e delicado. Espero que todos gostem. E, Cássia, eu gostaria, né, de conversar essa nossa conversa, nesse nosso papo de comadre, perguntando a você como que você começou, né, por que você se identificou com esse tema do suicídio, da prevenção ao suicídio? Bom, Elo, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, de poder falar, de ter esse espaço para a gente compartilhar um pouquinho aí dos conhecimentos, do que eu tenho estudado nos últimos tempos, até da minha experiência, né? E o meu interesse pelo assunto suicídio começou porque eu tive experiências com amigos. Eu perdi 2 amigos que tiraram a própria vida. Isso aconteceu há mais ou menos uns 8 anos atrás. Então, eu perdi um colega da época da minha graduação, farmacêutico, e um colega que fazia mestrado comigo, inclusive em Curitiba, né? Eu fiz meu mestrado na UFPR também, sou filha da UFPR. E eu realmente fiquei muito chocada quando isso aconteceu, e eu percebi que o sofrimento humano, ele estava muito mais próximo de mim do que às vezes a gente imagina, né? Às vezes a gente acha que suicídio é uma coisa que acontece muito pouco, que pouco se fala, que pouco se ouve, mas as pessoas estão sofrendo, essa que é a grande verdade. E muitas vezes não estão sabendo lidar com esse sofrimento. Então, nessa época que eu perdi os meus colegas, eu já era professora de pós-graduação e trabalhava a saúde mental, farmacologia, neurociências, e eu realmente resolvi começar a abordar nas minhas aulas esse assunto. E eu percebi que muitos profissionais de saúde, apesar de terem interesse, não tinham conhecimento para efetivamente trabalhar com os seus pacientes. E então, quando eu comecei a trabalhar com os alunos da pós-graduação esse assunto, eu percebi que muitos profissionais de saúde, que seriam aquelas pessoas que a gente espera que estejam capacitadas para falar sobre o assunto, para falar sobre suicídio e até a prevenção do suicídio, não tinham conhecimento suficiente. E o que eu percebi, então, que eu precisava estudar um pouco mais, e aí eu fui a fundo, fui pesquisar, fui entender, fui perceber quais eram as pessoas que mais cometiam suicídio, as faixas etárias, os profissionais, e eu percebi que muitos profissionais de saúde estão na faixa de risco. Olha só que interessante. E eu trabalhando com profissionais da área de saúde, né, eu sou farmacêutica de formação, trabalhando diretamente com esses profissionais, eu senti a necessidade de começar a ensinar mais sobre o assunto, de falar sobre isso. E eu percebi que tem muitos mitos a respeito do suicídio e que são coisas simples, mas que quem não conhece, que quem nunca estudou, que quem nunca foi pesquisar ou saber, buscar saber sobre o assunto, acaba cometendo esses erros que são muito básicos. E quando você consegue desmistificar essas coisas básicas, o que é efetivamente suicídio, a gente já está atuando na prevenção.
Então, é muito importante a gente ter esse debate, esse espaço para se falar sobre o assunto, seja numa sala de aula, seja numa roda de amigos, porque às vezes a pessoa que está do seu lado é aquele potencial suicida e aquela pessoa que está sofrendo, aquela pessoa que já pensou em tirar a própria vida e às vezes você nem sabe disso. Então, pode acontecer com vocês aí e eu quero ajudar o maior número de pessoas a equilibrar suas emoções, a aprender a desenvolver inteligência emocional para superar os momentos de dificuldades, os momentos de obstáculos, porque eles acontecem na nossa vida, né? Independente do nível socioeducacional, socioeconômico que você tenha, você sempre vai ter dificuldades, sempre vai ter obstáculos. É natural da nossa vida. Agora, a grande diferença que faz é você saber lidar com esses problemas com controle e com equilíbrio. Ok. Você comentou comigo que existem 3 mitos, né, sobre essa temática, e eu gostaria que você falasse para a gente quais são esses principais mitos e como que você trabalha. Bom, nós temos vários mitos sobre o suicídio, né? Mas como o nosso tempo aqui é curto, eu selecionei esses 3 para falar, que eu acho que eles são os mais importantes, os mais impactantes. E o primeiro deles é que a gente ouve muitas pessoas dizerem que quem quer se matar não fala, não avisa. A gente ouve muita frase, né? Cão que late não morde. E aqui no suicídio, em relação a esse assunto, não é assim que funciona. Os estudos científicos mostram que as pessoas que cometeram suicídio, a grande maioria delas, elas falaram, comentaram com familiares, comentaram com amigos, comentaram com profissionais de saúde que elas consultaram nos últimos meses. Só que às vezes as pessoas não souberam dar ouvidos, não prestaram atenção, acharam que essa pessoa estava só querendo chamar a atenção, que ela queria só aparecer. Só que quando a pessoa fala que ela está pensando, por exemplo, frases como assim, eu não aguento mais a minha vida, ou eu queria que tudo tivesse um fim, eu queria dormir e não acordar mais, eu queria sumir no mundo. Essas frases, elas podem passar despercebidas num cotidiano, numa conversa, no seu dia a dia. Só que, se você tem o ouvido treinado, e hoje eu tenho, né, para isso, né, mas foi treino. Se você tem um ouvido treinado para isso, você consegue perceber que talvez essas frases sejam um pedido desesperado de ajuda que essa pessoa está fazendo para você de uma forma velada. Talvez porque existam ainda muitos mitos, muitos tabus, muitos estigmas a respeito do suicídio, né? As pessoas têm medo de serem julgadas, medo do que os outros vão falar, e tem vergonha do que pode acontecer quando elas falarem dos próprios sentimentos. Então, esse primeiro mito, ele precisa ser derrubado. Se a pessoa, em algum momento, comunicou para você frases como essas que eu disse, eu quero sumir no mundo, eu não aguento mais viver, eu queria que tudo acabasse, é preciso acender uma luzinha de alerta aí, porque pode ser que a pessoa esteja realmente pedindo ajuda. Pode ser que ela esteja só brincando, né? A maioria das pessoas leva aí na brincadeira uma frase como essa, mas nem sempre isso acontece. Então, se alguém ao seu lado falar alguma frase como essa, chama essa pessoa no cantinho, não precisa conversar lá no meio de todo mundo, principalmente os jovens têm essa dificuldade, né, de falar numa roda de amigos ou de se abrir. Então, chama essa pessoa para o ladinho, conversa com ela, olha, fulano de tal, você está precisando de ajuda? Posso ajudar você? Você está a fim de conversar? Sabe? E aí a gente já entra no segundo mito. Então, o primeiro mito é o mito de que quem fala que vai se matar não faz. É um mito. Isso não é real. O segundo mito é que as pessoas acreditam que falar sobre suicídio pode aumentar a chance da pessoa cometer o suicídio. Então, por exemplo, se a pessoa está com essa ideação, está com esses pensamentos, as pessoas leigas, elas têm medo de conversar sobre o assunto porque elas acham que elas vão estar instigando, que elas vão estar estimulando a pessoa a se suicidar. Mas, como eu disse, tudo muito a parte comportamental, a gente percebe que não é assim que funciona. Quando uma pessoa pensa em suicídio, ela não está querendo se matar. Ela não está querendo acabar com a própria vida. Ela está querendo acabar com o sofrimento que ela está tendo. É um sofrimento
insuportável. Então, por isso que as pessoas não entendem. Elas dizem assim, nossa, eu não entendo como é que fulano de tal pode ter feito isso, porque ele tinha tudo, né? Ele tinha uma vida financeira legal, ele tinha uma família, ele tinha um relacionamento, ele tinha amigos, mas será que ele estava efetivamente conseguindo equilibrar os seus sentimentos, os seus pensamentos? E às vezes a gente não tem com quem se abrir, né? Então, quando as pessoas falam sobre o suicídio, seja numa conversa, elas não vão estar instigando o outro a cometer suicídio. O simples fato de você ouvir o desabafo do outro, ouvir um pouco a dor do que o outro está sentindo, mostra que isso já ameniza a dor dele e, em muitos casos, pode ajudar, inclusive, a pessoa a tirar essa ideia da cabeça. Mudar de ideia. Mudar de ideia. E eu não estou falando aqui que você tenha que dizer alguma coisa para ela. Inclusive, tem até que tomar cuidado nas coisas que você vai falar. Mas mesmo que você não saiba falar nada, mesmo que você não tenha conhecimento nenhum, uma coisa você sabe fazer. Talvez você tenha esquecido, mas uma coisa você sabe fazer, que é ouvir. É isso que as pessoas querem. As pessoas estão num distanciamento tão grande hoje em dia com essa questão da internet, do celular, do smartphone, de conversar, assim como a gente está conversando, né? As partes boas da tecnologia, mas também tem a parte ruim. E as pessoas sentem dificuldade de ter alguém que ouça elas. Então, mesmo que você não saiba falar nada, ouça com atenção, ouça com calma, prestando atenção em tudo que ela está falando. E simplesmente ouça. Você não precisa ser um especialista no assunto para ajudar a salvar uma vida. Você só precisa ser humano. Então, essa é a primeira dica que eu dou para vocês, né? Que é como evitar esse mito, né? Se eu não sei o que fazer, eu vou apenas ouvir essa pessoa, tá? Claro que existem situações em que é necessário buscar ajuda profissional e aí eu vou dar mais informações sobre isso no final, né? Onde a pessoa pode buscar ajuda, mas é importante você entender, então, essas duas coisas. Quem fala que vai se matar, não se mata, é um mito. Na maioria das vezes a pessoa avisa. Em segundo lugar, falar sobre o suicídio pode aumentar o risco da pessoa cometer, também é um mito. Não é verdadeiro. Não é verdadeiro. E o terceiro mito é que as pessoas acham que quem pensa que vai se matar, e realmente ela tá mal, ela tá depressiva, ela tá triste, ela já falou sobre isso com alguém, ela já externou essa sua vontade, as pessoas ficam preocupadas com ela naquele momento. Mas a pessoa, se ela apresentar uma melhora muito repentina, que você simplesmente nem sabe direito como aconteceu, a impressão que você pode ter é que aquela pessoa tirou aquela ideia da cabeça. Mas é um mito. Tem que tomar muito cuidado, porque pode ser que a pessoa estava naquele momento de decido ou não decido, então gerava aquela confusão, aquele desconforto, aquela coisa ruim, e aí no momento em que ela decide que ela vai tirar a própria vida, ela se tranquiliza. Então a impressão que dá ela é que ela teve uma melhora repentina e as pessoas descuidam, e aí é nesse momento que ela vai lá e comete o ato. Então esse é um terceiro mito importante já para ficar de olho, né? Se você convive com pessoas que já comunicaram, que têm vontade de tirar a própria vida, que estão deprimidas e de repente ela tem uma melhora repentina, é necessário ficar de olho nessa pessoa, buscar ajuda profissional, porque você pode estar salvando essa vida. E pegando o gancho, né, do terceiro mito, eu gostaria de fazer essa pergunta, né? Vamos dizer que aqui na universidade você começa a observar, analisar, né, no hall de conversas, que existem pessoas com essa tendência. O que, como colega de universidade, da jornada acadêmica, o que pode ser feito para melhorar ou para ajudar essas pessoas que estão no momento precisando de um conselho, precisando de um conforto? O que a gente pode fazer? Bom, eu vou considerar aqui, Elô, que ninguém é especialista no assunto, tá? Que nós somos um ser humano querendo ajudar um outro ser humano. Dois ser humaninhos. Dois ser humaninhos. E aí não tem receita mágica. Tem você pegar com amorosidade, com respeito, com gentileza,
conversar com essa pessoa, conversar sobre o dia a dia, às vezes nem falar diretamente sobre o assunto, porque às vezes ela precisa sentir confiança em você para que ela se abra, né? Agora, se você chegou, conversou com ela e ela não se abriu com você e você percebe que ela tem algo a mais, aí é legal você orientar para ela, buscar ajuda. Aí a gente tem profissionais como psicólogos, a gente tem o próprio CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, né? Tem um site que é o www.cvv.org.br, tem o telefone 188, né, que é para o Brasil todo também. Até esse material a gente também já divulgou na página da Conexão Açaí. Eu achei muito interessante, muito bem elaborado. É legal você estar confirmando isso também. Eu participei esse ano, eu moro aqui em Santos, né? Eu participei esse ano de uma mesa redonda, justamente naquela época em que surgiu o assunto da baleia azul. Sei. E foram convidados vários especialistas para falar nessa mesa redonda, então tinha lá psiquiatras, psicólogos, eu fui lá como neurocientista, como perita criminal, que também tenho esse cargo hoje, e eu entro em contato direto, né? Aqui em Santos 2, 3 suicídios por semana, toda semana, jovens, pessoas de mais idade, então eu estou em contato com esse sofrimento diário. E essa situação de perceber essa realidade que faz eu ter forças de seguir adiante, levar meu trabalho, levar minha mensagem ao mundo, de falar sobre inteligência emocional, de falar que as pessoas devem buscar o autoconhecimento. Então, tudo isso faz muita diferença na nossa vida, a gente falar sobre o assunto. Durante muito tempo, o suicídio, principalmente devido a algumas religiões, ele era tido como um tabu, não se falava sobre o assunto, era um pecado gigantesco, né? E a gente percebe que o não falar sobre o assunto, ao invés de ajudar a situação, piora. Então, a gente precisa abrir esse espaço para conversar no nosso dia a dia mesmo, né? Você também, como professora, é muito importante esse papel que você está falando, os professores, os educadores, conversarem sobre o assunto. Porque na sala de aula, muitas vezes, o aluno acaba dando alguns indícios de que ele está desequilibrado, de que ele está precisando de ajuda. Talvez ele não fale de forma clara, mas se a gente tiver um mínimo de feeling, né, um mínimo de percepção, a gente vai conseguir entender. Eu, muitas vezes, né, também sou professora já há mais de 10 anos, muitas vezes os alunos vinham conversar comigo nos intervalos e acabavam chorando, e acabavam contando coisas íntimas da própria vida, né? Muitas vezes o professor acaba sendo um contato direto que a família poderia ter, mas às vezes o aluno está morando longe dos pais, está morando longe da família, está numa outra cidade estudando, né? Então, o professor também acaba sendo um grande vínculo para esse aluno. Então, eu também acho que é importante falar sobre a prevenção, falar não apenas a prevenção ao suicídio, porque como eu estudo programação neurolinguística, eu gosto de falar em valorização da vida. Porque aquela palavra que nós estamos usando é aquela que vai ficar na cabeça das pessoas. Então, se a gente só fala em prevenção ao suicídio, o que fica? Suicídio. Se eu falo em valorização da vida, o que fica? Vida. Parece uma coisa tão simples, mas a energia que as palavras trazem para a nossa vida acaba mudando a nossa própria frequência vibracional, as nossas células, o nosso organismo, a nossa fisiologia muda. Então, eu gosto de falar muito em valorização à vida. Eu acho que é uma forma legal de você abordar o tema, de você prestar atenção na comunicação, né? Porque tudo é comunicação, tornar comum um determinado assunto. A gente está falando aqui de uma forma simples, de uma forma clara, sem usar termos técnicos muito complexos. E claro que em ambientes acadêmicos isso às vezes é utilizado, mas eu gosto dessa conversa do dia a dia. Eu posso conversar com uma doutora aqui, eu posso conversar com uma pessoa que não tem nem o ensino médio, da mesma forma que a pessoa entenda aquilo que eu estou falando, sabe? Porque eu acredito que a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. Então, eu procuro ser o mais simples que eu posso aí dentro das minhas explicações
E se ficou alguma dúvida aí, pode ficar à vontade para fazer qualquer pergunta que você quiser e dentro do que eu souber, estou à disposição aqui para responder. Sabe que essa frase da simplicidade eu anotei no meu caderninho e ela fez muita diferença já na minha vida, hein? Concordo com Bastante. você que tudo comunica, até dentro da conexão ASAI, a gente sempre tenta abordar uma linguagem mais voltada para o aluno, embora estamos numa academia, mas é importante sim você ter uma linguagem que toque o coração dos universitários, dos alunos, porque não é porque eu sou doutora, porque fulano é doutor, mas a gente tem aí horas de cadeira, de estudo, e a gente sabe das dores que todo universitário passa. Então, a conexão ASAI realmente é para isso, para a gente se aproximar mais dos alunos. Em relação à dúvida, eu não sei se eu tenho, mas eu peço, né, que quem assistir esse vídeo entre em contato com a Conexão ASAI através do Facebook ou através do nosso e-mail, que eu vou deixar disponível aqui no vídeo. Bom, te agradeço muito, Cássia, porque eu sei que a sua agenda é super lotada. Agradeço a sua disposição, né, de você estar aqui nesse tempo aqui com a gente. Eu gostaria de fazer também um agradecimento, assim, e falar um pouco sobre o seu trabalho de inteligência emocional, que é muito bom para quem está, né, numa situação um pouco mais vulnerável. Falta, às vezes, trabalhar, né, com as emoções, ver o que está vinculado àquele sentimento. Então, também deixo uma dica aqui para o pessoal que nos acompanha, a procurar coachings, mentores sobre educação emocional, que faz muita diferença na vida. Eu conheço o seu trabalho, é excelente, é muito bom, também deixo como dica uma indicação aqui do seu trabalho. E é isso, gratidão pelo seu tempo, gratidão pela sua mensagem. Nos vemos num próximo momento. Eu quero agradecê-lo. Eu gostaria de deixar uma frase aqui para finalizar, Fique à vontade. se você me permite. Então, assim, algumas pessoas, elas acreditam que as pessoas entram em depressão, ou que elas ficam ansiosas, tristes, ou até elas tentam suicídio por causa das coisas que aconteceram, porque a pessoa entrou em crise financeira, está desempregada, ou porque terminou um relacionamento, ou porque ela ficou doente, descobriu uma doença que é crônica, e ela entrou em depressão por causa daquilo. Só que tem uma frase que me toca muito, e eu trago muito ela para a minha vida, que essa frase diz o seguinte, agora eu não lembro nem quem é o autor, mas essa frase diz o seguinte: não é o que acontece com você que determina quem você vai ser, mas é o que você faz com aquilo que acontece com você. Então, não é todo mundo que perde um ente da família. Eu perdi meu pai aos 19 anos, né? Não é todo mundo que perde um ente da família que vai ficar deprimido. Não é todo mundo que fica desempregado que vai ficar deprimido. Não é todo mundo que termina um relacionamento, um casamento, que vai ficar deprimido. Por quê? Porque não é o fato em si, mas é como eu utilizo as minhas emoções, como eu me empodero para olhar para aquela situação e dar a volta por cima e me tornar muito mais forte. Então, só queria deixar essa mensagem para você que está ouvindo aqui, para que você olhe para a sua vida hoje e esqueça as coisas ruins, dificuldades que aconteceram no passado, não fique olhando para isso, mas passa a olhar para o que você pode fazer, o que de aprendizado essas situações trouxeram para você e o quanto hoje você se tornou uma pessoa mais madura, uma pessoa mais experiente e o quanto você pode fazer daqui para frente a sua vida melhorar. Então, não é o que acontece com você que determina quem você vai ser, mas é o que você faz com aquilo que acontece com você. Um abraço, Elo, e agradeço pela oportunidade. Gratidão. Até a próxima. Tchau, tchau.